Olá a todos, e que nesse momento, antes de iniciarmos nossa preleção, possamos acalmar nossas mentes e nossos corações e nos conectar com a espiritualidade aqui presente. Em primeiro lugar, nos ligamos ao nosso mentor espiritual, este querido amigo que está ao nosso lado, desde o início desta nossa encarnação, sempre nos acompanhando, nos intuindo. Pedimos a este querido amigo que nos eleve até Maria de Nazaré, essa nossa irmã, que representa todo o amor que devemos ter para o próximo. E ao nos aproximarmos de Maria, sentimos o amor que emana de seu coração nos envolver e nos elevar até Jesus. E diante de Jesus, este nosso querido amigo, mestre e irmão, nos ajoelhamos espiritualmente e agradecemos a Ele pelos seus ensinamentos, pelo caminho de luz e amor que Ele nos mostrou, por todos os exemplos que Ele nos deu enquanto esteve entre nós. Jesus, este querido amigo e irmão, segura em nossas mãos e sentimos em seu olhar o quanto Ele nos ama. Um amor sem julgamento, sem condenação, pois Jesus sabe que ainda somos crianças e estamos caminhando em direção ao amor, em direção a Ele. E Jesus, este querido amigo, caminha ao nosso lado até a presença de Deus Pai. E diante de nosso Pai Maior, nós também agradecemos por esta encarnação, que é a oportunidade bendita que aqui temos de evoluir e aprender. Agradecemos pela nossa família, por tudo que temos e somos. E em sinal de agradecimento oferecemos a Ele a prece que Jesus um dia nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E a nossa leitura de hoje é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de hoje é a de número 66, Inverno. Procura vir antes do inverno. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. E vamos ver o que Emmanuel nos diz sobre este pequeno trecho. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos a nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta. E tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste, ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor,
antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem. Mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus, antes que ele chegue. E assim, com esta reflexão, podemos ver e imaginar que todos nós passaremos por invernos em várias fases da nossa vida. Invernos estes que podem ser representados por um problema de saúde nosso ou de um familiar, um problema financeiro, de emprego, a falta de amor de um ente querido. Há tribulações que todos nós passamos durante o decorrer desta nossa encarnação. E se nós temos conhecimento que estes problemas poderão chegar em nossas vidas em determinada hora ou outra, ou em determinada fase, devemos nos preparar, como Paulo disse a Timóteo. E qual o preparo que nós podemos fazer? Os ensinamentos que Jesus nos trouxe nos dizem muito sobre isto. Temos a oração, o Evangelho, temos o amor ao próximo que ele nos pediu para seguir, e o amor a nós mesmos. Que possamos nos preparar para estes tempos com a nossa segurança, com a companhia de Jesus, que, como ele mesmo disse, ao seu lado o fardo é suave, o jugo é leve. Jesus não se encontra ao nosso lado para tirar os problemas, as dificuldades. Ele não aplacará o inverno, mas Jesus poderá servir para nós como agasalho que nos mantém aquecido. A fé em Jesus e o amor a Deus nos ampara durante todas as dificuldades que possam surgir em nossa vida, nos dando fé, esperança e a certeza de que uma nova primavera surgirá. Se nós, neste momento de nossas vidas, olharmos para o nosso passado, podemos ver por quantos invernos nós já passamos. Muitos deles superados com dificuldade, pois talvez não estivéssemos preparados para enfrentá-los com tranquilidade, serenidade. Invernos estes que nos causaram tanta dor e medo. E hoje, quando olhamos para trás, nós vemos que os superamos. Que possamos ter confiança de que Deus não colocará nenhum obstáculo em nossa vida que nós não tenhamos condições de superá-lo. Que possamos ter fé principalmente, que se acreditamos na vida eterna do Espírito, nem mesmo a morte nossa ou de um ente querido poderá ser um inverno permanente. Muitas vezes, quando perdemos alguém que muito amamos, sentimos dor, tristeza, saudade. Mas o Espiritismo bendito nos diz que nós o encontraremos num futuro não tão distante. Pois se tantas vezes nós já encarnamos e desencarnamos, que não possamos ter medo e nem imaginar que este afastamento de entes queridos é permanente. Muitas vezes, uma doença pode nos servir como provação
Outras vezes, esta mesma doença, que é uma provação, pode nos mostrar a união da família, o amor, o carinho, a fraternidade. Tantas dores que muitas vezes nós passamos, e elas nos mostraram em nossa vida passada que muitas pessoas nos auxiliaram, nos ajudaram. Que possamos ter a certeza de que em todos os momentos, em todas as dores que surgirão na nossa frente, nós encontraremos pessoas que nos ajudarão. E que nós também possamos ser essas pessoas na vida de outros. Que possamos ser aquela que leva uma palavra de conforto, de carinho, de esperança. Pois se nós passamos por estes invernos, nossos familiares, amigos, irmãos também passam por ela. Que possamos ter um olhar carinhoso para com eles, estar a seus lados, os apoiando, os incentivando, sendo o agasalho que vai transformar o caminhar neste inverno mais suave. E que quando ele terminar, estes nossos laços estejam fortalecidos com esses amigos e irmãos que encontramos pelo caminho durante esta encarnação. As palavras de Paulo são de atenção para algo que está destinado a acontecer. E nesta nossa vida, sabemos que ela nunca será um mar de flores, um mar de rosas. Que nós possamos, com esta atenção que Paulo nos chama, nos prepararmos para os invernos que surgirem na nossa vida e daqueles que nós amamos. Graças a Deus. E após esta reflexão, convido todos a fecharem seus olhos e a vibrarmos pelo bem universal, por todas as moradas de nosso Pai no espaço, vibrarmos com muito amor e carinho por todos os nossos irmãos que vivem em países que passam por crises, guerras, catástrofes. Vibramos pelo nosso país, o Brasil, vibrando pelos nossos governantes, por todos os nossos irmãos que vivem nas ruas, pelos idosos que não têm o amor de seus filhos e as crianças que não têm um lar. Vibramos pelo nosso lar, imaginando Jesus aqui adentrando e deixando em todos os ambientes de nossa casa sua luz e seu amor. Essa luz e amor se expandem e atingem também aos nossos vizinhos, transformando os nossos lares em pontos de luz no plano espiritual. Vibramos por nós mesmos, tão necessitados que somos de todo amparo e carinho de Jesus, e deixamos no ar uma vibração em branco que a espiritualidade levará aonde for necessário. Graças a Deus, graças a Jesus, e que todos tenham uma ótima semana.